Aleluia, glória a Deus. Se essa série aqui é saindo da crise, esse é o seu momento de realização. Você tem que tomar posse e não ter dúvida. Diga, não ter dúvida. Porque o inimigo tenta colocar dúvida, tenta colocar, quem sabe, talvez, não é possível. Mas toda vez que a gente olha para a Bíblia, olha para essas palavras que foram ministradas, a gente sabe, a vontade de Deus é que você seja abençoado, para que você seja uma testemunha viva da glória, do poder e da autoridade. Que você faça da sua vida essa condição. Tá bom, mas se eu tiver que sair, qual vai ser a porta que eu vou usar? Como eu vou fazer? Eu coloquei como tema: saia da crise pela porta de cima. Não, você não vai sair por baixo, você não vai sair pela esquerda, você não vai sair pela direita, você não vai sair pelo fundo, mas você vai sair por cima, na presença e na autoridade, no poder e na revelação, na graça e na determinação, naquilo que Deus preparou para você. Então a sua saída não é quebra-galho, não é esconde-esconde, a sua saída é transformadora. Você vai ser um exemplo da glória de Deus na terra. Seja lá o que for que você estiver esperando, hoje você encontrou a porta certa. Diga, hoje eu encontrei a porta certa. Diga, não é pelo fundo, não é pela esquerda, não é pela direita, é por cima. Presença de Deus na tua vida, autoridade do Senhor na tua casa. Deixa eu ler para você o que está aqui na Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo 5, segundo livro de Reis, capítulo 5. É muito conhecido, mas é bom a gente renovar. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para que eu venha restaurar ao homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar limpo, purificado, limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e purificarás, e ficará purificado. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido em toda a terra não há Deus senão em Israel. Amém? Tenho conhecido em toda a terra que não há Deus senão o Deus
de Israel, né? O Senhor que opera, que realiza, que transforma, que estabelece. E é uma coisa interessante, né? Eu preciso entender, eu tenho uma porta que me tira da crise, e essa porta já está preparada, é a porta que vem de Deus, é a porta que está ligada ao Senhor. E é interessante, porque o ser humano, ele tem facilidade de se adaptar às situações. Você já reparou? O ser humano, ele tem essa mobilidade, né? Ora às vezes boa, ora às vezes má. Se você vê gente que mora embaixo às vezes de uma ponte, e nós já fizemos evangelismo embaixo de ponte, e de repente a gente vai lá com uma ideia de tirar aquela pessoa de lá, e a gente vai lá para falar para aquela pessoa que tem uma saída, que é melhor ele sair, vir embora e tal, e infelizmente muitos dizem não, eu quero continuar aqui. E aí as pessoas, até quando estão evangelizando, se assustam. Como pode? Ele está morando embaixo de uma ponte, sem uma estrutura, sem uma condição de higiene, etc. Ele recebe a tua ajuda, a tua cesta básica, às vezes um cobertor, às vezes alguma coisa que você leva lá, um leite ou alguma coisa, ele recebe, mas ele não quer sair de lá. Ele diz que está acostumado a viver assim. Esse é o ser humano, que muitas vezes está no meio de uma crise, mas que, como convive com a crise, parece que vai se acostumando com ela. Então é por isso que muitas vezes as pessoas aceitam ser vencedoras em algumas áreas e derrotadas em outras áreas. Você já reparou que tem gente que é muito feliz no casamento, muito feliz talvez no emprego, mas a saúde dele é debilitada, ou às vezes é na saúde, no emprego, mas o casamento é debilitado, e ele acostuma com aquilo, e ele vai levando aquilo adiante, às vezes fazendo coisas erradas, às vezes tomando atitudes, e ele vai ficando naquela situação, mesmo sendo vencedor em alguma área. O que gera a crise na vida da pessoa são essas áreas fragilizadas. Por isso é que nós não podemos aceitar ter fragilidade na nossa vida. Se tem qualquer área que seja, o teu Deus, Ele é poderoso para te livrar, para te restaurar, para te transformar, para fazer o que for necessário. Onde? Em todas as áreas da sua vida. Diga, todas as áreas da minha vida. Eu preciso abrir meus olhos e começar a entender que Ele não está dizendo para você, ó, vai lá, fica bem financeiramente e acaba com o seu casamento, fica bem no seu casamento e acaba a sua área financeira, fica bem no seu casamento da sua área financeira, mas a sua saúde debilitada. Ele pode todas as coisas, e você precisa começar a mover o teu coração nessa direção, acreditando que ainda que pareça que o diabo tem domínio sobre a tua vida, Deus não vai permitir que continue assim. Só que para isso acontecer, eu vou ter que avaliar e reconhecer que há uma crise em uma área da minha vida. Eu não vou fazer, olha, eu só vou orar quando o dinheiro acabar, eu só vou orar quando a enfermidade estiver grave demais, só vou orar quando eu e minha mulher estiver super brigado, só vou orar quando de repente meu filho estiver enfermo. Não, eu vou começar processos de oração, eu vou começar processos de clamor, eu vou me preocupar antes da situação acontecer, para que ela não tenha poder sobre a minha vida. E por isso que eu falei, eu vou sair pela porta de cima, eu vou entrar na dimensão de Deus, e vou viver a manifestação que Ele tem para a minha vida. Tem algo grande vindo para a tua vida, para tirar o jugo, ou o peso, ou a dificuldade, para desfazer agora tudo isso que o inimigo tem colocado contra você. Essa fragilidade não vai te segurar, essa fragilidade não vai te roubar, essa fragilidade não vai desanimar o teu coração, nem tirar você de perto de Deus, porque acontece muito isso, quando entra alguma coisa que bate na nossa área de fragilidade, ou gera uma fragilidade, a gente começa a achar que o amor de Deus deixou de existir, a gente começa a achar que é uma impossibilidade para uma grande vitória, nós começamos a achar que aquela enfermidade, ou aquela dificuldade no relacionamento, qualquer outra, tem poder de me parar, de me bloquear, de me impedir, e aí eu recolho, eu diminuo a intensidade, eu acabo colocando no meu coração que é melhor eu ficar só na metade mesmo, e me alegrar com o pouco que eu tenho.
E o Senhor está dizendo para você: negativo, é hora de você se levantar, é hora de você se posicionar, é hora de você reconhecer qual é a área de fragilidade, porque Deus vai entrar com a providência nessa área para te restituir, para te restaurar, para te alegrar o coração, para que você seja um testemunho vivo da glória dele na terra. E para se candarabachebe acai, arabaçou que me dá bachebe acai. Deus criou o homem para que ele fosse mais que vencedor. Por isso, se você quiser sair da crise, você vai ter que sair pela porta de cima, porque se Ele é o Senhor da sua vida, Ele tem a estratégia da sua realização, Ele tem a estratégia da tomada, da mudança, do fortalecimento. Só uma coisa você vai ter que entender: a tua ligação é diretamente com Ele. Deus pode usar qualquer coisa, pode usar pessoas, pode usar médicos, pode usar amigos, pode usar qualquer coisa, mas o final da história está nas mãos de Deus, e é por isso que eu me agarro a Ele e quero passar com Ele por essa porta, né? Nós começamos a olhar e ver as dificuldades e aquilo que muitas vezes rouba a nossa fé, e olhando para Saul a gente percebe isso. Quando a gente olha para Saul, a gente vê que ele foi um rei que apareceu do nada, um rei que não era de família real, um rei que não era treinado para ser rei, um rei que nunca tinha lutado uma guerra, quer dizer, estava tranquilo, mas quando Deus manda escolher alguém, manda escolher ele, e na sua humildade, na sua simplicidade, Deus queria operar, na sua dependência, Deus queria operar, e operou, e foi operando. Só que chega um tempo que ele começa a ficar mais preocupado com o que os outros iam achar do que com o que Deus estava achando. Ele começa a se entregar a uma área de fragilidade que até então ele não precisava. Por quê? Porque no meio das guerras, no meio das dificuldades, no meio de todas as intempéries da vida dele, quem dava vitória a ele, quem era? Porque agora ele vai ficar preocupado com o povo, se ele era a cabeça, se ele estava por cima, se a voz dele era a voz de comando. E chega lá o dia de sacrificar, e Samuel manda ele esperar, e ele, porque o povo estava começando a dispersar, ele vai e sacrifica ele mesmo. Ele não estava purificado, ele não estava preparado, e ele estava em desobediência. Você percebe que a área de orgulho mata, ela começa a trazer situações para a nossa vida que nos envergonha, que nos derruba. A área de orgulho na vida das pessoas é base para que a crise se estabeleça e domine. Nós precisamos tirar essas coisas. A área de orgulho, ela começa a dizer quando Deus deveria operar, ela começa a dizer quando Deus operou a menos do que deveria. Porque veja, fulano merece, eu não mereço, eu deveria ter, fulano deveria, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo? E é nisso que nós nos tornamos muito frágeis, é nisso que nós somos atacados e somos encontrados. Foi o que aconteceu com Saul. Ele perde o reinado dele, perde aquilo que ele recebeu, por começar a se preocupar com o que os outros achavam. Ele vai a uma guerra, recebe uma ordem, né? Samuel leva a ordem para ele: olha, você vai matar todas as pessoas, todas as coisas, não vai trazer nada de lá, tá certo? Tá certo. Ele vai, quando ele volta com os animais, né? E aí, além dos animais, ele volta com o rei. E aí Samuel fala para ele: o que é isso? Que barulho é esse? Ele falou: qual? Ele falou: aquele, é os balidos das ovelhas. Não, eu trouxe para sacrificar ao Senhor. Olha a desculpa, desobediência. E aí ele diz que ele desobedeceu para poder honrar a Deus. A maior honra a Deus é a obediência, e não a desobediência. E aí de repente logo aparece o rei, e ele fala: e esse? Ele fala: não, sabe o que é? Eu trouxe ele, pá. De repente o próprio Samuel mata o rei. Nós começamos a ver o quê? Área de orgulho. Por quê? Porque naquela época,
Quando alguém dominava um outro reinado e pegava o rei, ele cortava os polegares do rei e colocava ele para comer embaixo da mesa. E aí ele se tornava o quê? Poderoso. Porque depois que você cortar o polegar de alguém, tem como colocar de novo? Todo mundo ia saber, mesmo que um dia mudasse alguma coisa, todo mundo ia saber. Quem cortou o polegar dele foi Saul. E ele disse que fez isso, segurou os animais e etc, por causa do povo novamente. E aí a gente começa a ver que o orgulho precede a queda, e nós nem percebemos que nós temos é que honrar. A obediência gera honra. Eu preciso começar a entender quem é o Deus da minha vida, porque quando eu entender, eu não vou errar a porta, eu vou sair da crise por essa porta, e vou sair em realização, em poder e em vitória. Eu preciso entender o que está acontecendo. O primeiro passo para vencermos a crise em nossas vidas será vencermos a nós mesmos. Fala, eu preciso vencer primeiro eu mesmo. Se eu disser para você que você tem que ficar de joelho algum tempo, você vai dizer, eu não posso, eu tenho dor no joelho, né? Eu tenho algum problema. Se eu disser para você, né? A gente até brinca muito com isso, né? Você precisa ficar 1 hora orando. A pessoa fala, 1 hora inteira? É 1 hora. Aí ele fica assim, olha, 1 hora é bastante tempo. Eu falo, tá bom, 1 hora no WhatsApp, ou no Facebook, ou no Instagram, ou pior, TikTok, que você nem percebe, que fica aparecendo coisa, você vai virando, querendo ver qual é o próximo problema, e aí você, quando percebe, já foi 1 hora faz tempo. Mas orar é difícil, não é? Orar é problema. Mas você lembra, acho que quem já namorou aqui sabe, quando começa a namorar, você quer conversar com a moça ou com o rapaz, e aí você conversa, e quando se distancia, você telefona, você escreve, porque você está apaixonado. Será que você está apaixonado por Deus? Se você tivesse apaixonado com Deus, você teria vontade de falar com Ele, seria vontade de falar mais e mais e mais. Eu tenho mais uma coisa que eu tenho que te dizer, eu preciso falar mais algo, eu estou pensando num projeto futuro que eu quero fazer, Senhor. É lógico que eu não faço projeto sem o Senhor, tudo que eu faço está ligado a Ele, porque quando a gente casa, ou quando a gente deseja casar com uma pessoa, não é assim? A gente pensa tudo sempre levando a pessoa conosco, é ou não é? Se a gente quer ir viajar, a gente gostaria de levar junto. Se a gente está querendo construir, a gente quer construir junto. Se a gente está querendo ir para shopping passear, no cinema passear, a gente gostaria de ir junto, porque é amor. E como é que está o seu coração junto com Deus? Quanto tempo de namoro você tem com Ele? 5 minutos, e aí eu digo assim, uma pessoa falou para mim, eu falei assim, você precisa orar, pelo menos uma meia hora por dia. Ele falou, mas depois de 5 minutos eu não tenho mais o que falar. Você já pensou se seu marido falasse para você, mulher, ou sua esposa falasse, né? Como seria isso? A pessoa começa a falar do lado, para, já passou 5 minutos, eu não aguento mais te ouvir. Ia ser um romance poderoso, né? De cair o telhado, porque ia voar ferro, ia voar panela de pressão. Mas imagina, nós estamos precisando entender o que Samuel falou para Saul. Falou o que para ele? Melhor é obedecer do que sacrificar. Não adianta você ficar depois dizendo que ama, se você não fizer nada por demonstração de amor. Há uma posição que precisa ser rasgada e colocada através das nossas vidas. A vida de Naamã, chefe do exército da Síria, que eu li para você agora, foi um exemplo fiel que a crise se esconde dentro dos nossos sentimentos. A crise se esconde dentro dos nossos sentimentos. Quando você começa a falar de Naamã, a gente vê o comportamento dele. Ele era um general, ele era o chefe do exército, era poderoso, porém leproso. Quando chega em casa e tira aquela armadura toda, era leproso, e tinha uma situação difícil. Agora, quando você vê ele lá no final, daqui a pouco a gente vai falar, e ele está lá, e o profeta manda ele se lavar 7 vezes no rio, ele fica o quê? Muito bravo,
porque ele achou que a consideração do profeta foi pouca com ele, porque ele achou que ele merecia águas mais limpas, que ele merecia pelo menos que o profeta fosse até ele. Que área é essa? Do orgulho. Você já reparou quantas vezes a gente se move por orgulho? Ou se sente inferior, ou se sente superior. Todas as duas coisas são áreas de orgulho. E quando você começa a agir dessa forma, você está bloqueando o entendimento e a realização. Então, saindo da crise pela porta de cima. Primeiro, a crise nunca diminuirá o seu valor. Diga, a crise não vai diminuir o meu valor. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. Ele era um grande homem e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Você vê que ele faz até a declaração, valoroso, porém leproso. Na nossa visão imediata, uma coisa não combina com a outra, mas na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você olhar fisicamente, uma guerra, uma luta, a sabedoria, não importa esses detalhes. Lógico que humanamente importa, porque naquela época a lepra era uma coisa bastante complicada, mas nós sabemos que com essa influência, não parava ele, não atrapalhava ele, era uma crise, com certeza. Todo dia que ele voltasse para casa, imagina até para a esposa dele, que diz que a lepra passava pelo contato. Se você fosse esposa de um marido leproso e soubesse que passava por contato, dá para dar um abraço no sujeito? E agora? Ele é general, você vai passar no fio da espada. Coloca o lençol no meio, faz alguma coisa, um abraço o homem, que o negócio é sério. Quando a gente começa a olhar para isso, a gente fala, peraí, a crise não diminui o valor que você tem, mas dá dor de cabeça, dá problema, mas não diminui. Você quer dizer assim, você não vai deixar de ser quem você é, nem de fazer o que você tem que fazer. Se você tem que trabalhar, você vai trabalhar. Se você tem que estudar, você vai estudar. Se você tem que realizar, você vai realizar. A crise não pode te impedir de fazer o que é necessário. Você precisa estar pronto para isso. Este homem era um exemplo que a crise nunca diminuiria o seu valor, a não ser que ele permitisse, que ele parasse. Porque tem gente que é assim. Você imagina se ele falasse assim, não, eu não posso mais ser o general, eu não posso mais dirigir o exército, vou lá no rei, eu não posso mais. O rei ia falar para ele, não, de jeito nenhum, você é o cara. Não sou o cara, eu vou ficar em casa dormindo, vou fechar a porta, vou comer lá separado, não vou mais sair de casa. Quem estava parando a situação era ele, não era o rei, não era o povo, não era o exército, era ele mesmo que estava segurando a situação. E aí você começa a perceber que muitas coisas da sua vida, a pessoa perde emprego e diz, eu não tenho mais emprego, eu não tenho mais nada. A pessoa tem um problema de relacionamento, ele acha, então não tenho mais nada. Espera aí, você não nasceu gêmeo com ninguém, tipo, nasceu grudado com ninguém. Então a sua parte é fazer o melhor e o mais certo, a sua parte é andar corretamente. Mas se alguém que estava com você cismar de ir embora, você tem que lembrar quem você é, porque essa pessoa só vai te respeitar se você entender quem você é. Se você deixar essa crise bater o seu coração, abater a sua visão, desanimar você, então não vai acontecer mais nada. Quem é que quer andar com um derrotado? Quem é que quer andar com alguém que só reclama? Quem é que quer andar com alguém que está todo lançado, desanimado? Eu vejo a bispa às vezes falando, quando ela fala com mulheres, que às vezes o marido foi embora, aconteceu alguma coisa, e a mulher vai falar com ela, e chega lá com o cabelo tudo sem pentear, chega lá, às vezes vai visitar, chega na casa, a pessoa ainda está com um pijama velho do dia anterior, ela fala, parou, vamos começar de novo, eu vou esperar, vai tomar banho e volta. Por quê? Ela está querendo dizer o quê? A crise não pode atrapalhar a tua realização. A crise não pode impedir o seu valor. Cada um de nós tem um valor. Se você sair de uma empresa
e você é um profissional, você vai sair em outro lugar e vai poder mostrar o seu valor. Se você de repente tem alguma coisa, casa ou qualquer coisa que você vai vender, trocar, pode ficar tranquilo, você vai arrumar um lugar melhor que o anterior. Você só precisa fazer contato com as pessoas certas. As pessoas às vezes não percebem isso, que tem horas que você começa. Eu lembro assim, um tempão atrás aí, eu cismei ter uma casinha na praia. Aí eu peguei uma moça que levou a gente olhar lá, fui eu e a bispa. Aí nós olhamos, ela levou a gente num kitnet, que era assim, o kitnet do kitnet. O kitnet pequeno, mas devia ser assim, metade, um terço. Eu entrei no lugar, eu falei para a mulher: eu estou me sentindo mal aqui. Ela falou: o senhor não gostou? Aí a gente não tinha muito dinheiro também, mas aí descemos de lá, fomos na praia lá em outro lugar. Ela mostrou um outro lugar e tal, não sei o que, também nada agradável. Aí foi no terceiro lugar, num corredor, tinha um monte de casinha e tal. Falei: a senhora não está entendendo. Eu posso não ter muito dinheiro, mas eu sei o que eu quero. A gente sabe o que nós queremos. Nós queremos um lugar assim, 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 pode ser pequeno, mas que seja. Vou levar você num lugar. Aí levou numa casa que era assim, tinha casa, a rua da praia aqui, virava a esquina, a primeira casa, uma casa acabada de construir, bonitinha, pequena, mas bonitinha, arrumadinha, tudo bonitinho. Eu falei: agora só entendeu que essa aqui é a casa, é assim. Ela falou assim: tá, como é que o senhor quer pagar? Eu falei: olha, eu vou pagar assim, eu vou vender um carro, dar uma entrada, e depois vou pagar mais 3 partes, depois vou pagar o resto em 10 vezes. O senhor está louco? Eu falei: essa mulher não entendeu ainda. Vai ter que... A senhora pode me levar ao proprietário? Mas está vendo, são 5 casas que ele tem, e essa foi à vista, foi à vista, foi à vista, e essa em 2 vezes. Falei: pois essa é a última? Então vamos lá. Aí cheguei lá, fiz a proposta para ele, ele pôs a mão na cabeça e falou: bom, é a última mesmo? Vai do jeito que você quiser, tá. Aí ela falou: como é que o senhor conseguiu isso? Falei: nós simplesmente sabemos o que queremos, não tenho muito recurso, mas isso não diminui o meu valor. Você tem valor, amado. Você tem que saber quem você é. Você é um escolhido de Deus, um separado. Seja qual for a necessidade, Deus é o teu suprimento. Eu falei para você que a porta que você vai sair da crise é a porta de cima, não é a porta de baixo. Você vai sair realizando, você vai sair honrando, você vai sair estabelecendo, você vai sair podendo declarar que só o Senhor é Deus e não há outro na sua vida. Amém? Assuma isso. Ele era um homem de respeito, valoroso, leproso, parecia que não se encaixava, mas ele sabia quem ele era. Eu posso ter a lepra, mas se eu entrar numa batalha, eu venço. Se eu entrar numa guerra, eu destruo o inimigo. O rei tem que me respeitar. Ele pode até falar: poxa, o cara tem uma lepra, mas ele vence, e está vencendo, e é um baita de um guerreiro. É melhor ter ele com lepra mesmo, ficar com ele aqui perto. Por quê? Porque ele vence. Você tem coisas boas que Deus colocou na sua vida. Você vence, você realiza, você estabelece, você é poderoso. A tua casa será uma bênção, a tua família será uma bênção, a tua saúde e a saúde da tua família será uma bênção. Nada vai segurar ou atrapalhar o que Deus tem para realizar. Acredite, esse é o dia que Deus resolveu abrir essa porta para você passar. Não importa o que seja, Deus te tira da crise e te coloca na realização. Aleluia! As vitórias dele eram grandes, mas maior que ele Kedesh na Hassore Kalabai era a vitória que ele queria ter no seu corpo. Ele era um guerreiro poderoso, mas tinha algo que ainda estava tirando a sua paz, e ele queria essa vitória. Porém, como nós já dissemos, Naamã era muito respeitado por todos pelo trabalho que realizava. A crise não pode diminuir o seu valor. Ele sabia que tinha uma área que ele tinha que cuidar. Você sabe que tem uma área que precisa mudar, sabe ou não sabe? Isso é importante, você sabe, ele sabe, mas ele não parou o processo, ele continuou adiante, saindo da crise pela porta de cima. 2, Deus te encontra mesmo na crise.
Diga: Deus me encontra. Mesmo na crise Ele sabe, Ele me acha. Diz que os olhos de Deus estão onde? Ele sabe até quantos fios de cabelo Ele tem na sua cabeça. Você imagina? Ele tem noção aonde você está e o que você precisa. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria a sua lepra. A menina é levada cativa e vai parar justamente na casa de Naamã, trabalhando com a mulher de Naamã. Sabe aquela, no alvo? Ela podia ter trabalhado na casa dele, mas talvez lá fora, talvez fazer algum serviço mais distante, mas não, ela acertou tanto que ela foi trabalhar exatamente na casa, juntamente com a mulher de Naamã. E quando ela fica sabendo, porque você sabe que empregado da casa sabe tudo, né? Você não esconde dele nada, eles sabem tudo que acontece, por mais que a gente diga que não, qualquer coisinha ele vê pelo jeito, ele sabe quando o casal está meio, né, com briguinha, ele sabe quando as coisas estão difíceis financeiramente, ele percebe pelo nosso comportamento. Aquela menina não era boba, via ele tirar a roupa dele e não poder andar em qualquer lugar e tal, e vai conversa, vem conversa, ela sabe, e ela fala o quê? Minha senhora, entre aspas, eu tenho a saída para essa situação. Meu irmão, você já viu quando uma pessoa trabalha com você e você está tentando resolver um problema e não consegue, e aparece alguém com a resposta que você precisa? Você se sente não só feliz, mas realizado. Isso mexe com você e você imediatamente quer tomar uma atitude, né? Nossa fé precisa estar em Deus. Por quê? Porque tudo aquilo que não está acontecendo pode acontecer de uma hora para outra. Tudo aquilo que era impossível pode se tornar possível assim, no estalar de dedos. E a gente não percebe que para Deus não há tempo, não há lugar, não há grande, não há pequeno. Para Deus não há nada disso. Para Ele colocar uma pessoa para resolver a situação é muito rápido. Do dia para a noite, a gente costuma dizer. Quer dizer, você dorme de um jeito, acorda de outro. Mas eu preciso ter fé, eu preciso estar preparado, eu preciso estar aberto. Por quê? Porque imagina que de repente essa menina fosse querer falar com a patroa, e a patroa não tivesse com o coração aberto. Tá, filha, ele é generalzão, conhece tudo que é médico, tudo que é pessoa, tudo que é coisa, e não está curado, esquece, não vai dar certo. Mas quando você ama, você está sempre pronto a ter a notícia que pode mudar a história de alguém, está sempre pronto a ouvir. Você tem que aprender, você tem que sair dessa crise pela porta de cima, tem que sair pela manifestação de Deus, pelo poder de Deus, e as coisas de Deus são impossíveis, sabe? Deus gosta de fazer aquela coisa assim, como dizem aí, os 46 do segundo tempo, na prorrogação, e acaba dando o ganho, naquela hora. Deus gosta de trabalhar assim, quando as coisas parecem que não tem mais saída e depende somente dele, então ele aparece e realiza. Tem alguma coisa assim para você? Tem alguma dificuldade hoje, que você fala, ó, já está nos 46 do segundo tempo, eu preciso de um milagre? Pois então é a hora. Então essa porta está sendo colocada diante de você, para que você passe por ela, para que você possa declarar, para que você possa testemunhar que esse Deus é maravilhoso. O maior desejo de Naamã era ser curado da lepra. Agora esta jovem é levada cativa na casa dele e vai contar justamente quem pode fazer milagres. Se ele tivesse em Samaria, uma escrava dando a direção da cura de um chefe de exército. Olha a proporção, uma escrava que nem era do povo dele, dando agora a indicação da cura para um homem tão poderoso. Agora imagina, se você não tiver um coração quebrantado, e aparecer alguém lá na sua casa, ou alguém lá no seu trabalho, ou alguém, e der para você uma mensagem assim, você vai falar, quem é essa pessoa? Da onde vem isso daí? Quem essa pessoa pensa que é, para vir falar sobre o que eu preciso? Fique tranquilo, Deus vai trabalhar nos detalhes, e vai trazer da onde você não espera, a resposta que você está buscando.
E é aí que entra o milagre, quando é alguma coisa que nós não temos o controle. Quando nós temos controle, a nossa sabedoria humana vai longe, mas quando a gente não tem o controle, a gente depende de Deus. É aí que Ele gosta de trabalhar nesse depender, né? Deus está de olho em você e está pronto a te encontrar no meio da sua crise. Diga: pode encontrar, Senhor, estou livrinho, estou prontinho, pode me encontrar, pode mandar mensagem que eu estou pronto para receber. Essa noite você vai ver a mensagem de Deus no seu coração, você vai ouvir, mesmo que ainda não falaram, você vai ouvir, e amanhã vai se confirmar de manhã que o Senhor é o teu Deus. Grava o que eu estou te dizendo. Hoje você sonha, amanhã você recebe. Deus está ministrando a tua vida. Sinais. Terceiro, a crise não impede o agir de Deus. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo e chegando a ti esta carta, saibas que te enviei Naamã, meu servo, para que restaures a sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que envie a mim para eu restaurar um homem de lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. O rei ficou desesperado. Sírios eram maiores do que o povo de Israel, e ele falou: é provocação, ele manda, eu não vou conseguir fazer o que ele está pedindo, e ele vai me atacar. A primeira visão, quando a gente está fragilizado, é que nós vamos ser derrotados, e isso precisa ser quebrado. Olha o que diz aqui Eliseu: sucedeu porém que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Ele não falou assim: deixa ele vir a mim que eu dou um jeitinho nele. Ele falou profeticamente, ele falou da parte de Deus. Se você quiser resolver crises, dificuldades com a sua força física, talvez você não consiga, mas se você entender que se Deus está operando, a tua fé não é em você, mas é nele, então você sabe que quando a paparaste de canarabaia súbia, quando a boca profética se abre, a realização se estabelece. E hoje eu estou liberando você, eu estou abrindo a minha boca profeticamente para dizer para você: deixa vir a sua crise a mim, e você vai saber que há profeta na aliança da paz, que há profeta sobre a tua casa, que há profeta sobre a tua vida, que há profeta sobre o teu trabalho, que há profeta sobre a tua saúde. Deus vai liberar a tua vida hoje, para a glória do nome dEle. Naquele tempo, o medo do rei era: se eu tiver que fazer um milagre, o que vai acontecer? Eu não vou fazer. A certeza do profeta era: quando eu falo com Deus, Deus é poderoso para responder. A tua boca é profética ou é humana? Você tem que escolher, agora você vai ter que escolher. Se a tua boca está ligada a Deus, é uma boca profética. Então você não fala pela carne, porque quando você fala pela carne, você fala pela sorte, mas quando você fala pelo Espírito, você fala profeticamente. Quando você fala profeticamente, você mexe com a estrutura celestial e provoca um desarranjo na terra, aonde Deus se manifesta, o Espírito se estabelece e as coisas acontecem. Você precisa estar preparado para esse novo tempo, aonde a tua boca profeticamente vai declarar: diga: a minha crise vai cair por terra hoje, porque a minha vitória é pela porta de cima. Amém? Creia nisso. Quando ele pede para deixar vir até ele, ele quer mostrar o que? A glória de Deus. Ele não quer mostrar a glória dele, ele quer dizer assim: há um Deus sobre a minha cabeça, e esse Deus é poderoso e realizador. Eliseu não chamou para ele a responsabilidade, mas chamou para Deus, se colocando à disposição de Deus para ser ferramenta de milagre. Ele sabia: olha,
Deus opera através dos seus queridos, dos seus profetas. E aquele homem está falando com o rei, e ali são humanos falando, mas aqui não, aqui eu falo da parte do Espírito, eu falo da parte de Deus. Por isso eu vou honrar o meu Deus. Diga: eu vou honrar o meu Deus, porque você é um testemunho vivo da glória de Deus. Vai acontecer, porque Deus vai ser exaltado. Vai acontecer, porque o inimigo vai ser envergonhado. Vai acontecer, para que todos saibam que há profeta na minha casa. Amém? Quando você quiser vencer uma crise, lembre-se de ser uma ferramenta de Deus, e Ele te responderá. Lembra, você tem que ser uma ferramenta de Deus, porque a crise não poderá impedir o agir de Deus. A crise não pode impedir. Saia da crise pela porta de cima. Quarto, o orgulho fortalece a crise. Você vai ter que escolher. Se você deixar o orgulho ficar, ele vai fortalecer a crise que já existia. Você viu falar, o profeta diz: deixa vir a mim e eu resolvo essa parada com o meu Deus, eu entro. Mas quando você abre o espaço para o orgulho, é onde você fecha a porta para Deus. Olha o que ele fala: veio pois Naamã com os seus cavalos, com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará a ficar purificada. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana, Farpar, rios de Damasco melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar nele e ficar purificado? Voltou-se e foi com indignação. Um ensinamento especial que merece toda a nossa atenção é que orgulho fortalece a crise. Diga: o orgulho fortalece a crise. Quando você vê um casal que brigou, que se desentendeu, não importa quem está certo, quem está errado, e a área de orgulho impera, eles vão voltar a conversar? Você percebe? Quando um pai e um filho entram em dissensão, eles começam, aí o filho não fala com o pai não fala com o filho, vai voltar a falar? A briga vai ficar. E se voltar a falar, vai voltar com ira no coração, com indignação, tipo: eu vou dar o troco mais tarde. Isso acontece na empresa, com o patrão e empregado, isso acontece na rua, isso acontece no trânsito, isso acontece. Então é uma coisa que fica clara: o orgulho sempre fortalece a crise. Ele nunca permite que haja uma resolução. Por quê? Porque você não vai ouvir falar de orgulho no céu. Você não vai ouvir falar do orgulho de Deus como comportamento. Você não vai ouvir esse tipo de coisa. Isso é passivo de Satanás e de seus enviados. E é isso que nós precisamos queimar. Naamã tinha se acostumado a ser tratado com toda a honra, e agora o homem de Deus nem vem pessoalmente atendê-lo. Quantas pessoas já perderam emprego, estragaram relacionamentos, abandonaram amigos por causa do orgulho? Já viram isso? Eu já vi gente na empresa que de repente levou a bronca, o chefe falou alguma coisa, e ele falou: eu não vou aguentar isso, e tal, ele perde a conta, vai embora, e 2 anos depois continua desempregado. Ele podia ter procurado emprego? Podia ter trocado emprego? Podia, mas não havia necessidade dele simplesmente querer mostrar que ele é bonzão e sair embora, porque ele estava numa crise, e o orgulho não ajuda na crise, só atrapalha. Então nós precisamos começar a entender que quando nós deixamos a crise entrar, o nosso relacionamento sentimental vai ser ferido, nosso relacionamento familiar vai se atrapalhar, nosso relacionamento profissional vai se atrapalhar, as coisas que nós tivermos que fazer não serão boas. Nós precisamos acabar com isso. Deus estava mostrando a Naamã que ele era poderoso para curar, mas que não curaria, um chefe do exército dessa maneira, ou seja, ele não ia se curvar. Deus não ia dar essa chance para ele. É o grande chefe da Síria, vai lá, profeta, ajoelha no pé dele, passa a mão nele para ele se sentir mais adulado. Deus não faz isso, irmão. Deus não responde a choro,
Deus responde à oração. Você precisa entender como Deus opera, como Deus trabalha na vida das pessoas, como Deus quer operar na sua vida. Então não é por raiva, não é por achar, porque eu penso, porque fulano não merece, eu que mereço. Essas coisas não resolvem. O que resolve com Deus é quando a gente está quebrantado e vai orar, vai se posicionar na presença dEle, aí Ele vai responder para você. Hoje é dia de quebrantamento, é dia de você abrir o seu coração. Ele falou, lá onde eu estava não tinham rios mais limpos do que esse de Israel? Tinha, mas ele acha que a água ia limpar ele? Então ele podia ter tomado banho em casa, ele não tomava banho? O que nós estávamos falando é de milagre, de unção, de restauração, e a mesma coisa acontece conosco. Não é a nossa sabedoria humana, não é o nosso poder físico, não é o dinheiro que nós temos no bolso, não é a sabedoria que foi adquirida na escola. Quando eu falo de milagre, eu falo de Deus. Quando eu falo de Deus, eu falo da minha dependência com Deus. É outra história. Eu preciso quebrar esse jugo, desfazer esse impedimento que o mundo tenta colocar sobre nós. Sabe? Não, isso daqui é feito porque você tem, você pode, você é. Não. Deus trata o pobre e o rico igual, o culto e o inculto igual. Ele não faz acepção nem avaliação. Então hoje eu preciso estar quebrantado. Para quê? Para que a área de orgulho minha não grite, não queira ser maior do que merece ser, porque Deus opera na humildade e na realização. Deus vai fazer um tremendo milagre na sua crise, com a tua humildade, quando você entender quem é esse Deus Todo-Poderoso, quando você gastar o seu tempo para falar com Ele, pedindo a Ele, saindo da crise pela porta de cima. Quinto e último, obediência é a força que vence a crise. Obediência é a força que vence a crise. Então chegaram-se a ele seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não a faria? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Será que você já reconheceu que não importa onde, não há Deus como Deus que está na sua vida? Esse Deus Todo-Poderoso pode todas as coisas. A obediência é a força que vence a crise. A obediência. Ele falou para ele: vai, entra lá na água, passa lá 7 vezes e sai. Na 7ª vez você vai estar curado. Ele foi, por causa que os jovens dele falaram: o senhor já fez coisa mais difícil, o senhor já entrou em guerra, o senhor já feriu e foi ferido, o senhor já sofreu tantas coisas, isso aí é pouco. E ele foi lá. Quantas vezes ele entrou na água? E se ele entrasse só 2? Adiantava? 3, 4, 5, 6, 7. Percebe? A obediência, ela vai a detalhe. A obediência, ela exige detalhe. Então quando nós estamos falando de você orar, de você buscar Deus, de você se posicionar, de você quebrar essa área de orgulho, não é uma coisa momentânea, é uma estrutura, é um comportamento que faz parte da sua vida, é o fruto do Espírito que está em você. Há uma condição de realização que agora faz parte dos seus dias. Você sabe a parte que cabe a você, e você vai ouvir de Deus a orientação, e não vai colocar em prática a sua vontade, mas vai colocar em prática a vontade dele. Isso precisa arder no seu coração. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, eu digo que é dele. Tem gente que coloca lá, propriedade do Senhor Jesus no carro, já viram? Coloca um plástico, propriedade do Senhor Jesus. Aí o irmão vai lá, ele fala: não vou levar esse irmão não, ele mora longe pra caramba. Mas é seu carro, é de Jesus. Complicou a sua vida, E aí você começa a ver isso acontecer. Isso acontece já há muitos anos, a gente já vê isso.
Não, tudo que eu tenho pertence a Deus. Aí Deus fala assim: ajuda o irmãozinho que está passando uma dificuldade. Ele fala: mas esse dinheiro é da minha reserva. Mas é seu ou é de Deus? Você quer a prosperidade de Deus para você, mas você não quer obedecer a Deus quando Ele pedir para você fazer alguma coisa. Vai e ora na casa daquela pessoa que está enferma, está com problema, está com dificuldade. Eu vou me meter com esse pessoal atrapalhado? Vou nada. Você percebe? A obediência, ela gera uma riqueza no céu, ela gera uma manifestação de Deus. Só que a obediência, ela é cega, ela não faz avaliação. A pessoa um dia chegou para mim e falou assim: nós precisamos ir lá orar. Onde? Ali no Jardim Calux tem. Hoje o Calux está arrumadão, está bonitão. 20 anos atrás não era assim não. E aí a pessoa chegou para mim e falou: o senhor vai lá? E eu estava justamente tinha tirado a Hilux novinha, zero, plástico no banco. Aí o cara falou assim: a gente vai e sai rápido. Eu falei: tá bom. Aí entrei, fui entrando. Só que entrei numa rua, irmão, que só passava um carro. E eu falei: como é que eu vou deixar o carro aqui? O cara falou assim: aqui a gente faz assim, a gente põe 2 rodas em cima da calçada e deixa o carro aí. Eu falei: sabe uma coisa, ele está certo. Por que eu estou cuidando dessa porcaria? Quem deu foi Deus, se levarem. Eu entrei, quando eu saí, tinha 2 vizinhos lá cuidando. Falei: que foi? Falei: passou um cara, ficou olhando, a gente ficou aqui para cuidar do carro. Eu nunca tive segurança para cuidar do carro, Deus deu 2 ali para cuidar. Quase que eu falei: Deus, continua com essa fé aí que o negócio está bom aqui. Pô, sabe o que quer dizer? Ninguém mexeu em nada. Eu andei no Calux muito, na época eu andei muito lá, subia, descia, entrava, saía, nunca fui parado por ninguém, nunca ninguém falou uma palavra mal criada, nunca ninguém fez nada. Aí você fala: o que aconteceu? Ficava falando para mim: cuidado com o quê? Deus está cuidando. Se Deus está cuidando, o meu cuidado não vale nada, À medida que você entender isso, você vai entender que se tudo que é teu pertence a Deus, Deus está cuidando, e Ele vai te prosperar, e Ele vai fazer. Agora pensa bem, você ora pelas pessoas, e Deus está cuidando da sua família. Você abençoa as pessoas, Deus está abençoando a sua casa. Você oferta, e Deus está respondendo a sua conta, as suas necessidades. Tudo que você faz tem resposta de Deus. Por isso que eu falei: a obediência é a força que vence a crise. A obediência é um princípio de Deus. Você está dentro do princípio, não é vontade humana, é princípio, sabe? É diferente. E pode ter coisas que eu gosto de fazer, tem coisas que eu acho legal fazer, mas tem coisa que Deus colocou como princípio, ou seja, é mais do que lei, muito mais do que lei. Você deve realizar. Então saia da crise pela porta de cima, porque a obediência é um ato de humildade, e a humildade precede a honra, e assim nós vencemos a crise. Diga: a humildade precede a honra. Se os servos de Naamã não tivessem provocado o ato de obediência no capitão, com certeza ele teria ido embora sem receber a sua vitória contra esta crise. Se ele tivesse continuado no orgulho, quem é o pai do orgulho? Satanás. Ele é o pai do orgulho. Se ele tivesse na visão do pai do orgulho, ele sairia de lá leproso, e ainda bravo, ainda, chateado. Que negócio é esse? Ninguém me atendeu bem. Ia falar para o rei: ninguém me atendeu bem. Mas como ele pegou jovens, engraçado, os jovens ensinando o mais velho. Eles foram lá e falaram: o senhor já fez tanta coisa, isso daí não seria nada. Muitas vezes eu acho, o ato de orgulho da nossa carne tem nos mantido cativos da crise, porque a gente faz um julgamento prévio. Você já fez julgamentos prévios? Acontece muito isso, Eu já vi pessoas chegarem assim. Eu fui uma vez comprar um carro, eu cheguei e eu falei para a moça assim: quanto custa esse carro? Ela olhou para mim, olhou para a bispa e falou assim: aqui é só novo, os usados é lá do outro lado. E naquela época que eu tinha passado já a ser só pastor, eu não tinha carteira assinada, não tinha nada, porque a gente não tem nada disso. Eu não podia nem brigar com ela, e eu saí assim, fui embora. Aí eu fui em uma outra concessionária da mesma marca, e na terceira concessionária a pessoa me atendeu bem, e eu comprei o carro.
O mesmo carro que a primeira disse que não servia para mim, na terceira eu comprei. Aí você fala assim, explica para mim, o que aquela pessoa estava fazendo como vendedora? Há um jugo que é terrível. Eu tinha um rapaz que era da igreja, um grande amigo nosso, e ele uma época foi trabalhar numa agência da Volkswagen, e chegou um senhor lá, chinelo, havaiana, não é havaiana, chinelo de couro, a calça toda largada, uma camiseta assim, estava até um pouquinho suja e tal, e ele entrou lá e foi num daqueles Gols que ficavam brancos, parados, falou assim, quanto é esse carro? E aí o cara olhou para ele, virou para esse rapaz amigo nosso, que era novo vendedor na loja, falou para ele assim, é caroço, fica com você. Aí ele pegou e falou assim, qual o problema? Ele falou assim, não, atende você. Aí ele foi lá e falou, pois não, senhor. Aí o homem falou para ele, não, eu queria saber o preço do carro. Ele falou, não, vou mostrar para o senhor o motor, vou mostrar isso. Aí ele, novo vendedor, com toda a vontade, abriu o carro inteiro, olhou, mostrou, fez isso, falou, pode sair com calote, sem calote, com roda disso, sem roda disso. Fez aquela, quando ele terminou de apresentar tudo, o homem falou, eu gostei de você, cara. Ele falou, eu também gostei do senhor, só quer tomar um café? Aí o homem falou, quero. Aí ele levou lá na sala, deu um café para o homem, conversando com ele, mas ele falou assim, pelo que o outro vendedor falou para ele falou, com certeza o homem não vai comprar nada, né? E aí o homem falou para ele assim, olha, eu não gostei daquele seu amigo do jeito que ele estava me tratando, né? Eu conheço o diretor da loja, o que cuida dessa loja. Aí ele pegou e falou assim, é mesmo, que bacana, tal, você conhece ele da onde, né, tal, eu já fiz alguns negócios com ele. Aí ele falou assim, e o senhor vai querer comprar? A gente tem financiamento, 60 meses, aquela coisa e tal. O homem falou assim, eu quero sim, quero 20. Ele falou, o quê? 20. Não, o senhor está falando do carro? 20 daquele lá, mas faz o seguinte, põe aquela roda que você falou, põe isso e isso. Ele falou assim, esse velho está tirando sarro de mim. Mas ele falou assim, eu vou entrar no jogo dele. Aí foi lá, catou lá naquela época o talão, abriu o negócio, começou a preencher, falou assim, o senhor tem alguma referência? Ele falou, coloca o nome do dono aí, diga que sou eu que estou comprando e tal. Aí ele conhece o senhor? Eu conheço, tal. É o dono de uma das maiores empresas que faz a parte de asfalto na região do ABC. Ele foi e tal, e o senhor vai querer financiar? Ele falou, não, eu vou pagar em dinheiro mesmo. Ele falou assim, só um minutinho. Aí ele correu lá, procurou a secretária do homem e falou, tem um senhor aí, assim. Ele falou, ele está de chinelão, tá assim, é o seu fulano mesmo, é assim mesmo, ele vem aqui, ele compra assim, de 20 em 20 e tal, ele faz esse negócio mesmo e tal. Por quê? Você atendeu ele? Atendi, fulano lá não quis atender, eu atendi. Ele falou, que sorte que você deu, cara. Se ele falasse com o seu fulano, você não ganhava comissão nenhuma. Como ele falou com você, você tem direito da comissão dos 20. Bateu a cota. Ele bateu a cota de 3 meses numa venda dele. Aí ele foi chamado, premiado, aquela coisa toda. Ele falou assim, eu não entendi nada. Sabe o que ele estava fazendo? Sendo humilde. O que ele estava fazendo? Tendo bom atendimento. O que ele estava fazendo? Acreditando, mesmo sem ter aparência. Você está percebendo que Deus quer fazer coisas grandes na sua vida? E você está julgando, será que ele pode? Será que ele não pode? Será que ele consegue? Será que ele consegue? Ele não precisa de nada. Ele pode usar o menor, ele pode usar o maior, ele pode usar qualquer um para te abençoar. Ele não precisa fazer força para isso, né? O dia que ele quis que a mula falasse, ela falou ou não falou? E quando ele quis que o mar se abrisse? Por que ele não pode te abençoar? Eu já enxergo pela fé a porta de cima aberta para você sair da crise. Eu já enxergo a glória de Deus se manifestando, e você, antes de terminar a semana, testemunhando que Deus abriu, Deus liberou, Deus restaurou, Deus transformou, e que você é motivo da graça dele, do amor dele, da misericórdia dele, e nada, nem ninguém vai atrapalhar o que ele preparou para você. Apenas receba, tome posse em nome de Jesus. A gente libera e Deus entrega. Hoje a tua crise será destruída através da obediência e da orientação de Deus. Acabou, não tem mais orgulho, não tem mais dúvida, tem certeza, tem convicção. Hoje você vai sair da crise pela porta de cima. Toda a lepra que o mundo colocou na sua vida está sendo retirada.
está sendo liberada. Onde havia vergonha, agora haverá dupla honra. Diga: eu vou ter honra naquilo que está me envergonhando, tirando a minha paz. Haverá honra, porque hoje eu saio da crise pela porta de cima, e quem garante é o Senhor. Amém? Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, a Ele toda a honra. Ó, a crise nunca diminuirá o seu valor. Deus te encontra mesmo no meio da crise. A crise não impede o agir de Deus. O orgulho fortalece a crise. A obediência é a força que vence a crise. Fique de pé, querido. Acredite, não importa o que esteja acontecendo, o Senhor está movendo o céu agora ao teu favor. Essa porta está aberta para você passar. Não há impedimento. Mas eu fiquei triste. Deus tem coisas melhores para você. Deus tem coisas maiores para você. Por isso aquilo que você falou: mas eu perdi o emprego, virá melhor. Eu não pude realizar, a realização será mais ainda. O seu relacionamento estava conturbado, haverá paz, tranquilidade, e o nome do Senhor será glorificado. Eu quero ver a glória de Deus te encontrar hoje.